Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a Graça, pecadores em geral. Olha aqui você está, o santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Ó, plano de ensino bíblico. É isso mesmo que você ouviu. Temos aqui um plano, não vale porcaria. Temos aqui um plano de ensino bíblico, um tal de EBI, que uma congregação aí, as congregações aí, Congregação Cristã no Brasil, eles têm agora esse tal de plano de ensino bíblico. E eu vou lhe dizer aqui, vou lhe explicar aqui essa bagaça. Ensino bíblico, não é estudo bíblico, não, estudo bíblico é os outros que tem. Agora a congregação tem ensino bíblico para crianças. Sabe aquele espaço infantil? Sem noção? Então eles botaram esse tal de ensino bíblico. Olha aqui, ó. Não está em todas ainda. É que começa assim, um lá começa a botar negócio. E eu vou lhe explicar aqui, veja só, os sem noção. Veja só porque esse povo, vou lhe explicar por que esse povo entrou no desfilhadeiro. Eles entraram no desfilhadeiro, no caminho do precipício. Na verdade, o caminho do precipício ele já vem trilhando há muito tempo. É que agora chegou no final do precipício. Não tem como voltar. Então, é o pular, é o pular. E aqui, eles acham, com esse tal de plano de ensino bíblico, eles acham que estão e que vão recuperar o tempo perdido. Sim, porque os lavradores maus, eles ficaram vagabundando. O senhor da vinha entregou a vinha para eles. Aí eles acharam o seguinte: essa vinha é nossa, a gente dá liberdade a quem quiser, a gente manda sentar quem quiser, a gente é os caras, a gente são os anciões, somos nós que presidem os conselhos, somos nós que presidem o Braz, aqui a gente manda e desmanda, e esses coitados aí, cala a boca. Aí não foram podar a vinha, não foram ensinar a praticar a justiça e andar no caminho da retidão, do caminho da verdade, e aí foram deitar e rolar. Fizeram o plano lá, subiram no pináculo do templo, fizeram um plano com Satanás. Aí o Satanás subiu no púlpito e falou: você é um espírito de mentira e engano na boca desse ministério. E aí deitaram e rolaram. E aí não fizeram o que tem que fazer. Aí chegou o senhor da vinha, chegou, já tem quase um ano. Não tem um ano ainda não. Aí fechou tudo. E agora os pecadores estão ai, ai e ai. Chora, chora, chora. Lamenta, lamenta e lamenta. E aí eles vêm com esse tal de plano de ensino bíblico. Vou ler aqui. Aqui tem um plano. O Cavaleiro CCB teve acesso a esse plano. E eu vou lhe dizer aqui, vou lhe explicar ele. Vou dizer o plano que está escrito aqui e vou lhe explicar ele. E aqui, ó. Aqui está a Bíblia. Aqui, ó. Plano de ensino bíblico, congregação central. Uma congregação central aí. Não vou falar o nome dele, não vou falar o nome não para não atrapalhar as investigações. Seja segredo de justiça. Aqui, ó. Objetivos. Veja só o objetivo desse plano. É o seguinte: explicar para as crianças que o Senhor falou com Jeremias, o profeta, e deu a ele a missão de ir à casa do oleiro. Missão. Tudo para gente imbecil e idiota, esse tal de missão. Missão para ir na casa do oleiro. Que povo vagabundo, né? Que missão ir na casa do oleiro? Tudo para ser besta e evangélico sem noção e outras criaturinhas bestas, otárias. Tudo é missão. Vai ali, é uma missão. Eu vou na casa de um irmão ali fazer uma visita. Vou uma missão. Vai se lascar, rapaz, tão vergonha na cara, o povo idiota. Tem espelho na casa de vocês, não? Se enxerga, mané. Explicar para as crianças que o Senhor falou com Jeremias e deu a ele a missão de ir à casa do oleiro. Explicar. Aqui é o plano. E para explicar para as crianças que nos dias de hoje,
Vejam só o que eles querem ensinar para as crianças. Que nos dias de hoje temos que nos reforçar, que temos que nos esforçar para congregar. Não, o Jeremias, eu vou lhe dizer porque isso aqui é uma adulteração bíblica. Como é que fala? Adulteração, corrupção. É uma falsificação bíblica. O Jeremias foi para a casa do oleiro. E aqui eles vão ensinar para as crianças, nesse tal de plano, eles vão explicar para as crianças que as crianças têm que congregar. Olha, explicar para as crianças que nos dias de hoje temos que nos esforçar para congregar, pois a congregação é como a casa do oleiro, onde Deus nos faz ouvir as suas palavras. Não, veja só, eu vou lhe explicar que aqui há vigarice bíblica, aqui há canalice, aqui há adulteração e aqui há corrupção do que é Bíblia e do que é porcaria. Quando Jeremias foi na casa do oleiro, eu vou lhe explicar porque é isso aqui, é adulteração, é falsificação. Quando Elias foi na casa do oleiro, Jeremias, o que está escrito aqui, ó, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Quando Jeremias foi na casa do oleiro, o que é que o Senhor falou? O que é que o Senhor falou? Vá para a casa do oleiro e eu lhe farei entender o que é que está acontecendo com Israel. Porque Israel, eles estavam pecando, eles estavam se prostituindo, eles estavam idolatrando, eles estavam deixando os caminhos do Senhor, eles estavam praticando os pecados. Até a palavra fala impenitência do povo. O que é impenitência? Então o povo estava praticando impenitência, pecado, falta de misericórdia, falta de piedade, falta de compaixão, falta de justiça, estavam praticando opressão, estavam oprimindo uns aos outros, estava comprando e não pagando, o outro contratava um irmão para trabalhar e não pagava ele. Sabe? Estava uma enrolação, um passando a perna no outro, adultério, pisando na lei do Senhor. Então, quando o Senhor foi na casa do oleiro, ele falou assim: Jeremias, vou lhe fazer entender o que é que eu vou fazer com esse povo pecador. E aí o Jeremias foi. E Jeremias fez assim, e o Senhor falou para ele: levanta-te dessa casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E aí Jeremias desceu à casa do oleiro e ele que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, estava fazendo o barro, estava trabalhando com lama, com barro para fazer um vaso, porque o oleiro vive de fazer barro, vive de fazer vaso. Então ele faz as coisinhas, os vasinhos dele, grandes, pequenos, bonitos, mais caro. Vasos mais trabalhados é mais caro, vaso por encomenda é mais caro, vasos artesanais. Então o oleiro trabalha vendendo vaso, faz vaso e vende barro e vende vaso na feira, lá no mercado. Então ele vive desse ofício. E aí o Jeremias foi. E aí, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, então o oleiro, ele deu uma vacilada lá e perdeu o vaso. O vaso deu trabalho. O vaso quebrou. Por um motivo ou outro lá, ele deu um vacilo, ou sei lá o que aconteceu, ou ele mesmo quebrou para fazer outro vaso do mesmo barro. E aí, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, aí o oleiro foi e tornou a fazer o barro, a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E aí o Senhor falou: então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? O que o Senhor falou aqui para Jeremias? Que aquele povo que estava praticando impenitência, aquele povo era um vaso. Então o Senhor não queria mais aquele povo. O Senhor não queria mais aquele povo. Então o que o Senhor disse para Jeremias? Olha, esse vaso aí eu não quero mais. Então vou bater nele, vou fazer. Porque todos nós somos um barro. Todos nós somos um barro. Daquele povo a esse, somos feitos do mesmo barro. E aí que o Senhor falou para Jeremias: olha, Jeremias, esse povo que está cometendo pecado, que está oprimindo uns aos outros,
que estão aborrecendo uns aos outros, que estão matando uns aos outros, que estão desprezando uns aos outros, que estão se ofendendo uns aos outros, que estão cometendo sacanagem uns aos outros, que são impenitentes, são impiedosos, são canalhas, vagabundos, filha da puta. Eu não quero mais esse povo. Eu vou fazer outro povo. Não é consertar. Quando o Senhor falou que não é consertar, ele não consertou o oleiro quando quebrou aquele vaso, ele não consertou o vaso. Ele quebrou todo o vaso, amassou, jogou água e transformou num barro normal e aí fez outro. Ele não quis aquele barro mais. Ele não fez daquele barro mais. Não tem conserto. Porque pecador, esses pecadores CCB, eles não têm conserto. É outro. Então, esse tal de plano de ensino bíblico aqui, comparado com Elias, eu vou lhe dizer o que está escrito aqui. Então, quando o Jeremias foi lá, então por que o Senhor não quis mais aquele povo de Israel? Porque aquele povo era pecador, impenitente, era soberbo, presunçoso. Então fez outro. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Então, aquele povo foi trocado por quem? No envio do Senhor Jesus. O Senhor não quis mais aquele povo. Tanto que na parábola lá, e na explicação da parábola lá, que o Senhor falava por parábola e um discípulo foi interrogou, falou, a voz é dado a de entender, mas aquele povo não. Para que ouvindo não ouvireis, vendo não vereis, sabe? Então, para se cumprir essa palavra aqui, que o Senhor Jesus não queria mais aquele povo, aqueles judeus. Foram alguns dos judeus que o Senhor salvou. Por exemplo, Zaqueu, o publicano, o mancebo de qualidade, um ou outro. Uns que estavam lá na Grécia, outros que estavam lá na Turquia, lá na Ásia. Foram alguns. Não, sabe, então por isso que o Senhor falava por parábola, para se cumprir essa profecia aqui do profeta Jeremias, que diz que o Senhor não queria mais aquele vaso, ia fazer outro povo, que já era o Senhor Jesus. Então, quando esse plano babaca aqui, ele fala que o Jeremias deu a ele a missão de ir na casa do oleiro, explicar que nos dias de hoje temos que nos congregar, então temos que nos esforçar para congregar, pois a congregação é como a casa do oleiro. Mentira! Nada a ver uma coisa com a outra. Completamente falso, completamente adulterado, completamente corrupto de entendimento. Uma aberração dessa. Cara que lê a Escritura, mas ele não vê. Ele lê a Escritura, mas ele não compreende. Porque o Senhor não quer mais eles. Não quer mais eles. Porque eles são pecadores. E aqui farei ouvir as suas palavras. Aqui ele está dizendo para ensinar as crianças a ensinar a congregar, porque na congregação é que se ouve a palavra. Não, a palavra está escrita. A palavra está escrita. Não é na congregação que você ouve a palavra. A palavra está escrita. Sabe? Não é congregar que você ouve a palavra. Não é congregar. A palavra está escrita. Aquele superintendente que ia adorar em Jerusalém e Filipe, o apóstolo, encostou nele e anunciou para ele. Quando Filipe anunciou para ele ali, ele entendeu. E ali ele compreendeu. Talvez ele não tenha ido mais, como se ia em Jerusalém de ano em ano. Talvez ele falou assim, então não preciso mais em Jerusalém buscar a palavra, congregar, porque em ano você tem que ir em Jerusalém. Se ia em Jerusalém. Então aquele superintendente dos tesouros lá acho que era da Etiópia, ele ia para Jerusalém. Então, quando ele ouviu aquilo lá, falou, então não preciso mais. Aí, quando ele começou a entender, que Felipe entendeu, aí ele batizou, aí o Senhor abriu o entendimento dele, ele falou, então não preciso mais em Jerusalém. Se eu tenho a palavra que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus falou, para me adorar em espírito e em verdade, em espírito porque você não está vendo, e em verdade é que é praticando a verdade e a justiça. Aí ele começou, falou, então não preciso mais todo ano em Jerusalém. Posso adorar o Senhor na Etiópia mesmo que eu estou morando. Sabe? Por isso que a Etiópia é cristã. Tá?
Aqui. Então eles estão ensinando as crianças para esforçar para congregar. Os pais deles também têm essa mesma ideia. Aliás, nem precisa fazer isso, porque os pais deles, dessas crianças, também acham que tem que congregar, porque é só congregando que você é crente. E aí vai na congregação buscar a palavra adulterada. Porque eles lêem, mas eles não falam a verdade. E aqui, esse plano de ensino bíblico vai ensinar justamente o que os pais dessas crianças fizeram a vida inteira, e é por isso que eles estão, justamente por causa disso. Porque acham que congregar está servindo ao Senhor e que a palavra está na congregação, está no púlpito. Eles já estão se lascando por causa disso. Continua aqui. Esse é o plano. Aqui o ministério está dizendo para ensinar isso no espaço infantil. Falar também para as crianças que assim como aquele vaso que estava nas mãos do oleiro, assim somos nós na mão do Senhor. Você vê? Como eu já disse aqui, aquele vaso que estava na mão do oleiro, o oleiro não consertou ele, quebrou ele, desmanchou ele, fez picadinho dele e aí fez outro vaso. Aquele povo de Israel é isso aqui, que o Senhor não quis mais ele. Aí veio o Senhor Jesus e pegou outro vaso, que é os gentios. Sabe? Quando você peca, é pecador, vive pecando e vive na presunção de que é crente, o Senhor vai e quebra, não quer mais. Isso aqui é figura de linguagem, esse negócio de quebrar e fazer outro. Figura de linguagem. O Senhor não conserta vaso. O Senhor vai consertar vaso? Não, o Senhor quebra e pega outro e faz outro. Não vai consertar ser besta. Não. Então aqui ele está falando para as crianças que assim como aquele vaso estava nas mãos do oleiro, aquele vaso que estava nas mãos do oleiro era um povo impenitente, era um povo pecador, era um povo adúltero, corrupto, profano, iracundo, injusto, ímpio, povo que odiava uns aos outros, povo que ostentava, que amava o dinheiro, amava os prazeres da vida, amava ostentar, um ser melhor do que o outro, um passar a perna no outro. Quem era rico só era amigo de rico. Quem era pobre que se lascasse lá no bairro, lá na aldeia. Então aquele povo era impenitente. Então o Senhor quebrou aquele povo, não quis mais aquele povo. E aqui ele está dizendo, para ensinar para as crianças, falar para as crianças que assim como aquele vaso estava na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Pela palavra do Senhor, nos molda. O Senhor não... O Senhor quebra o vaso que não presta, o vaso tranqueira, ele quebra o vaso, não quer mais o vaso. Aí faz outro, quer fazer outro? Chamar outro, e aí lapidar, e aí sim botar as coisas dentro. Ele ensina você se lapidar, você se purificar. Ele diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer o que eu mando aqui, está escrito isso aqui, está na Bíblia isso aqui, está na Escritura isso aqui, você tem que fazer, e aí vem o Senhor e põe, porque para que se quer um vaso? Para botar ou vaso de adorno, ou vaso para alguma coisa, para botar alguma coisa dentro. E aí, o Senhor, se o vaso for tranqueira, pecador, o Senhor quebra e faz um vaso bom. E aí, põe as coisas dentro, para conservar. Quando você é pecador, o Senhor não quer, vai consertar vaso. Você acha que o Senhor vai consertar vaso? Você acha que o oleiro, se o oleiro tem um barro, se o oleiro tem a capacidade, se o oleiro tem a técnica para fazer o que quiser, um vaso lindo, bonito, ele vai consertar vaso? Não, você vai consertar vaso? Se você fosse um oleiro, um artífice de primeira, especialista em vaso, você ia consertar, você ia ter na sua casa
um vaso ruim, se você sabe consertar o vaso, o Senhor não consertou o vaso, o Senhor quebrou o vaso e jogou fora. Ele pegou outro barro e fez outro, zero bala. Não consertou. Foi que nem o Senhor Jesus falou, que não se tece tecido novo em roupa velha. Porque para você botar um tecido novo, um tecido pequeno assim, você tem que pegar de longe para costurar ele, para pegar um lugar que tenha, pegar costura. Então você não vai fazer isso. Você vai consertar um vestido velho, já rasgando, você vai consertar? Não, você pega outro. Estava falando de doutrina. O Senhor não ia botar a doutrina santa naquele povo impenitente e pecador que nem estava escrito aqui, que nem está escrito aqui no profeta Jeremias. Um povo impenitente e pecador. O Senhor não ia botar uma doutrina santa nele, porque é um povo que já desprezou aquilo que eles tinham. Então o Senhor não ia botar o Evangelho, o Novo Testamento, naquele povo impenitente. Porque eles iam pisar como pisou o Velho Testamento. Quem pisa o velho, pisa o novo. Quem pisa o novo, se a pessoa é profana, ele não dá valor a nada. Não interessa se é novo ou se é velho. Então, pela palavra do Senhor nos molda, refaz as nossas esperanças. Aqui, como esse povo já está se lascando por causa dos pecados, porque eles são impenitentes, e aí eles estão ensinando as crianças que indo na congregação, o Senhor lá vai renovar as esperanças, porque eles estão lascados por causa disso, porque pecou. E aí eles estão ensinando as crianças, para as crianças, o mudar deles é você ir congregar, aí o Senhor vai refazer as esperanças quando estamos quebrados. Ó, como estamos quebrados. Então, eles vão dizer para os pais, pai, o senhor está quebrado assim, está triste assim, é o Senhor te mudando. Não é não, é o Senhor ajustando as contas. Porque o povo lá era impenitente, esse povo também é impenitente. Então vou começar aqui. Fala para as crianças que assim como aquele vaso estava nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Pela palavra do Senhor nos molda, refaz as nossas esperanças, quando estamos quebrados, abatidos, sem forças, sem esperanças, tristes, desanimados. Isso aqui é a pregação que está acontecendo na congregação. É essa aqui. Agora eles estão pregando, não é profetado isso aqui. É claro que para você tentar animar, tentar trazer esperança para o povo, tentar reanimar, tirar do abatimento, fazer que o povo se sinta melhor, tem que dar umas profetadas, mas aqui não é aquela profetada que vai fazer, é para dizer que o Senhor vai ter vitória. Porque esse povo, eles nunca passaram pela cabeça deles que ia chegar esse tempo. Agora, já que chegou esse tempo de ficar abatido, sem esperança, quebrado, desanimado, sem forças, tristes, já que chegou esse tempo, eles acham que com essa conversa vagabunda, eles vão consolar e manter esse povo congregando. Não vai. Não vai, meu filho. Então aqui estão ensinando para as crianças isso. Passando para as crianças que Jeremias, quando foi lá, que o Senhor estava moldando o povo de Israel. Não, o Senhor não estava moldando o povo de Israel. O Senhor estava quebrando eles porque não queria mais eles. Fazer outro vaso. Aqui, ó. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Outro vaso, não foi consertar o vaso. Então aqui, pelo esse ensino aqui de merda, está dizendo que vai consertar o vaso. Não, não vai consertar, é outro vaso. Então eles não servem mais. Eles não servem mais. Fez outro vaso, tornou a fazer dele outro vaso, não aquele mesmo vaso. Então aqui no ensino está passando que eles vão ser
como é que fala? Reavivados, avivamento. Não, o Senhor não quer mais esse vaso. Esses vasos, o Senhor não quer mais. É outros vasos. Porque o Senhor não vai reformar nada. É outros vasos. Com esse povo é acerto de contas. Olha, contar para as crianças que o Senhor quer fazer de cada um de nós um vaso de honra e de louvor. Esse povo está aí há 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Nunca deu fruto. Nunca. O Senhor esperou que eles dessem fruto de louvor, fruto de justiça. De justiça. Eles nunca deram. Eles só congregam, tocam, dá glória, aleluia, Hatuquiroi, Xalamanaia, Alamanaia, Labastúria, alinha. Só isso. E nesse ritualzinho de merda de culto, só isso. Mas eles não dão fruto de justiça. Não andam no caminho da retidão. Eles são impenitentes. Eles são sem misericórdia. É só família com família, ancião com ancião, cooperador com cooperador, diácono com diácono, encarregado com encarregado, regional com regional, quem tem dinheiro com ministério, ministério com quem tem dinheiro, quem pode, quem não pode se sacode. Então o Senhor não quer mais esse povo. Esse povo chegou no tempo do acerto de contas, por isso que eles estão quebrados, por isso que eles estão abatidos. Começaram, isso aqui começou a não ter nenhum ano, por isso que eles começaram a ficar quebrados. Por isso que eles começaram, a quebrada é por terra. É, por terra. Parece que você está esquartejado. Por isso que eles começaram a ficar quebrados, ficar abatidos, sem forças, sem esperança, tristes, desanimados, no silêncio. Por causa disso, porque eles são pecado. O Senhor esperou que eles dessem frutos de justiça, de retidão, de misericórdia, de bondade. Nunca fizeram isso uns com os outros. É por isso que o Senhor não quer mais eles. Olha aqui, olha a metodologia desse trem aqui. Recepção e cadastro das crianças. Ao entrar, incentivá-las a pedir oração ao porteiro, um menino. Vamos botar um menino, sabe brincadeirinha de culto? Babaca. Vamos botar um porteiro, vamos botar um menino como porteiro. E aí as crianças chegam e pedem. Tem um menino lá na porta ali, a porteirinha menino, e aí pede oração para ele. Sempre com um CC besta grande do lado, né? Só pra... Então, põe um porteiro menino, aí dá pede oração para ele. Pedir que meninos e meninas sentem-se separados. Já desde criança, eles acham que vai ter tempo para isso, né? Então, desde criança, já vai com aquele ritualzinho de merda em culto infantil. Meninos e meninas separados. Como se menino, sabe? Coisa babaca. Pedir que meninos e meninas sentem-se separados. O irmão cooperador de jovens presente inicia a reunião da criança em nome do Senhor Jesus. Será cantado o hino 293, Tu és o oleiro. No segundo momento, aqui as etapas da bestalhada. No segundo momento, em seguida se fará a oração do Pai Nosso, seguida da oração de súplica espontânea, realizada por uma criança com acompanhamento de um auxiliar de jovens presente. Sabe? No terceiro momento, após a oração, será cantado outro hino escolhido pelas crianças. Isso aqui é o tal do plano de ensino bíblico. No quarto momento, a liberdade será passada às irmãs. Uma das irmãs, e aqui, nessas irmãs aqui, tem um auxiliar de jovens ali, mas as irmãs vão presidir. Elas que vão dar o sermão. A liberdade será passada às irmãs. Uma das irmãs mostrará para as crianças o livro e o capítulo e se fará a leitura da passagem bíblica. Em seguida, outra irmã fará a contextualização que deve ser exortação, explanação e explicação com a ajuda de recursos audiovisuais. No quinto momento, neste momento, será perguntado às crianças quais conclusões podemos tirar sobre a explanação da palavra. Então a irmã vai pegar a palavra, vai ler, vai dar explicação, exortação, vai explicar. E aí vão perguntar para as crianças se elas entenderem
O que acharam? Na sequência, as crianças produzirão vasos de argila. Serão distribuídos os aventais. Coisa idiota, né? Pano para higiene, água para misturar a argila e uma porção de argila vermelha. No sexto momento, um dos irmãos cooperadores presentes faz a oração de agradecimento. As crianças chamam o hino para o encerramento. O cooperador aqui não vai falar, sabe? Só vai ficar ali. Mas é as irmãs ali que vai... Aqui dessas irmãs aqui, depende do lugar, é pedagoga, psicóloga, professora, sabe, irmã formada que tem faculdade, que tem curso de psicologia, pediatria, né? Essas funções, essas matérias de humanas, sabe? Porque aqui eles vão botar... Aí vem com aquele discurso acadêmico, aquela pregação acadêmica, filosófica, ideológica, sabe? Sabe essa pregação? No certo momento, após o encerramento, entregaremos para as crianças uma lembrancinha contendo doces. Avaliação da observação, participação das crianças e da avaliação dos coordenadores. Recursos, lápis de cor, aqui e aqui tem a assinatura da turma. Nossa, olha, para a assinatura dos colaboradores. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10. 6, 7, 8, 9, 10. 10 colaboradores, 10 pessoas nesse negócio aqui. Aí tem um cooperador de jovem, tem tudo. Tudo isso por nada. Perca de tempo. Porque esse povo é especialista em perca de tempo. Então é décadas. Sabe? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décadas perdendo tempo com essa babaquice, com essa besteira que não interessa nada. O que tem que fazer, eles não fazem. Que é os pais buscarem ser limpo de mão, puro de coração, buscarem o reino dos céus e a sua justiça, buscarem o caminho da retidão, fazer o que era certo, o que era justo, enfim, para ensinar os filhos. Porque o filho aprende com os pais, não em merda de plano de ensino bíblico em escolinha infantil. Filho se aprende com os pais. Porque a santidade dos pais vai atingir os filhos, vai ensinar os filhos, os exemplos dos pais vai educar os filhos. Quem passa caráter para a criança é os pais, é o lar dele, não merda de escolinha infantil. Escola infantil, escola do governo, da prefeitura, do estado, isso ali se aprende conhecimento técnico e acadêmico, caráter, bom caráter, ser homem se aprende é com os pais, com o pai e a mãe é que é referência para filho, não merda de escolinha infantil. Isso aqui é espiritual, sabe? Como disse o Senhor a Abraão, sede santo como eu sou santo. Ou seja, Abraão, presta atenção em mim. O que eu faço, o que eu falo, se liga. Sabe? Agora vem com esse plano aqui, já adulterado, porque achando que o Senhor estava moldando o povo de Israel. O Senhor não estava moldando o povo do Senhor de Israel, o Senhor estava trocando o povo de Israel. E esses pecadores, eles querem passar para as crianças que congregar, que tem que esforçar para congregar, porque na congregação tem a palavra. E ali na congregação, eles vão ser restaurados, então eles pecam de dia, de noite eles vão na congregação e são restaurados. Que ali o Senhor vai restaurar as esperanças, como se aquela palavra de merda valesse alguma coisa. Quem restaura uma alma é a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Não interessa onde você ouve ela. Você pode ouvir ela numa visita. Você vai na casa do irmão, em off, informalmente. Lá o irmão fala alguma coisa para você e restaura. Ou você para ele. Não é em merda de algum lugar indo buscar a palavra. Você presta atenção que os homens, os profetas de Deus, eles iam na merda do templo restaurar almas? Não, ele ia na casa das pessoas.
Quem restaurou a alma da sunamita? O Senhor ia na casa das pessoas já que eram dignas de ouvir a palavra dele. E lá ouviam a palavra dele e ficavam restauradas. Aquele povo que andava com o Senhor Jesus, eles ouviam a palavra do Senhor Jesus. Mas não teria efeito em pecador. Só restaurava quem era do Senhor Jesus. Quem era digno. Então, quando uma pessoa vai na congregação, e aí testemunhado também, ensinado para ele, que vamos na congregação, o Senhor vai falar com sua alma. Não fala merda nenhuma, rapaz. Sabe? Então o pecador acha que vai na congregação e aquela merda de palavra que ele prega ali tem efeito. Não tem efeito nenhum, porque não é de Deus. E aqui já está ensinando isso aqui, e aí, em vez de ensinar, está ensinando que vai ser restaurado as esperanças, vai ser restaurado do quebrantamento, do abatimento, da força. Em vez de ensinar a você não perder, o que é que um pregador de verdade ensina? Para você andar, por isso que eu prego aqui, para você andar na retidão, para você ser justo, para você ser temente a Deus, fazer o que está escrito, porque a fé sem as obras é morta, e você tem a fé e tem as boas obras, aí você não vai perder as esperanças, você não vai ser quebrantado, você não vai ser abatido, você não vai ficar sem força, você não vai ficar sem esperança, não vai ficar triste e não vai ficar desanimado. Mesmo que um dia ou outro você está por baixo, mas você não perde a esperança. Porque sem fé, se você não tiver fé, você não tem esperança. Como é que você vai esperar? Como é que você vai esperar sem ter fé? Se a fé acabar, acabou a esperança, meu filho. Não tem essa. Então, o que tem que ensinar, e é o que eu ensino aqui, para você não só ser crente de palavra, não ser crente só de boca, mas de obras. Porque a fé sem as obras é morta. E se você não tiver obras, você diz que tem a fé, mas não tiver obras, a esperança vai embora, você não tem a menor esperança. E aqui é o que os pais dessas crianças fizeram, por isso que eles estão, justamente por causa disso. Por que eles já são os pais? Aqui está ensinando para as crianças e não ensinaram para os pais. E ensinaram para os pais justamente isso, de congregar, que congregando você já era crente, e não é. É que agora nem vai dar mais tempo para essas crianças. Eles acham do ministério que eles estão tentando recuperar o tempo perdido. Então, eles estão fodidos justamente por causa disso. Porque não obedeceram à lei do Senhor Deus. É por isso que eles estão quebrados. Isso começou agora. Não é que... Não, começou agora a ficar sem esperança, ficar abatidos, ficarem tristes, ficarem sem forças. Começou o pranto agora. Entendeu? Então, quando o Senhor mandou ir na casa do oleiro, que o Senhor ia fazer com o povo de Israel, justamente isso, que o Senhor não queria mais aquele povo. Ia fazer outro povo. Esses também, eles acham que vão ser renovados, que eles estão sofrendo o que estão sofrendo, porque vão sendo renovados. Sabe de nada. Até mais.